Você consegue pensar no que quer dizer, você tem um raciocínio, mas não consegue expressar na sua fala, assim como existe na sua cabeça. Ou você até consegue se comunicar, mas as pessoas que te ouvem, elas não compreendem você. Ou pior ainda, já passou por essa situação? Quando você sai de uma reunião importante e assim que a reunião acaba, você começa a pensar, putz, poderia ter falado assim, poderia ter falado aquilo, poderia ter interagido daquela forma. Eu tenho certeza que nesse momento uma frustração gigantesca domina aí o teu coração. E sejam muito bem-vindos ao meu curso de comunicação e oratória de alta performance. Depois desta aula você vai sair falando com segurança, não vai mais travar na hora de gravar os seus vídeos e vai entender o que está por trás de uma excelente comunicação. Eu gravei esse curso para minha audiência que acompanha aqui o meu canal já faz um tempo, tem consumido outros vídeos e tem mandado mensagens também aí para minha equipe, então com muito carinho eu criei esse curso, esse conteúdo para vocês se desenvolverem ainda mais. Nessa aula, eu vou trazer exercícios práticos, não só teoria, não só histórias e conceitos, mas principalmente o que eu aplico todos os dias, quando eu vou me gravar, quando eu vou fazer uma palestra, o que eu ensino para os meus mentorados, para os meus alunos. Então vai ser um conteúdo muito rico que realmente é validado, que realmente é colocado em prática, que vem diretamente dos palcos da televisão, das lives e de outros lugares também. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que saber se comunicar de uma forma clara é uma das coisas mais valiosas da atualidade. Eu não estou falando do futuro, eu não estou falando do ano que vem, eu estou falando do hoje. As pessoas, elas precisam desenvolver a sua comunicação. Se você é uma pessoa que quer estar em frente às câmeras, que quer falar em público, que quer se posicionar como um especialista, saber se comunicar de forma clara, digamos que é um divisor de águas para que você possa crescer e ter sucesso no seu mercado. Tem muita gente que domina um conteúdo, que domina um conhecimento, mas na hora de se comunicar não consegue ser claro. Provavelmente você já passou por isso ou ainda está passando, porque eu sei que esse é um problema muito comum. Ou talvez você já passou por uma situação mais ou menos assim. Você consegue pensar no que quer dizer, você tem um raciocínio, mas não consegue expressar na sua fala, assim como existe na sua cabeça. Ou você até consegue se comunicar, mas as pessoas que te ouvem, elas não compreendem você. Ou pior ainda, já passou por essa situação? Quando você sai de uma reunião importante e assim que a reunião acaba, você começa a pensar, putz, poderia ter falado assim, poderia ter falado aquilo, poderia ter interagido daquela forma. Eu tenho certeza que nesse momento uma frustração gigantesca domina aí o teu coração. Eu sei porque eu já passei por isso, muitos alunos já passaram também, e é por isso que nesse curso eu vou trazer de forma prática como que você vai mudar e isso nunca mais vai acontecer com você. Independente se você se considera uma pessoa introvertida ou extrovertida, independente da sua personalidade, eu quero que você saiba que isso não é limitante. A comunicação é para todo mundo, porque é algo 100% treinável. Em todos esses anos que eu estive e ainda estou na comunicação, eu já lidei com diferentes perfis de comunicadores, de pessoas, de palestrantes. E eu posso te garantir que ser uma pessoa introvertida não é um fator eliminatório. Você pode até pensar que a comunicação não é para você, que você não nasceu com o dom da comunicação. Inclusive, esse é uma das crenças que eu quero quebrar aqui nesse curso com vocês. A crença de que a comunicação é um dom, como se a pessoa nascesse já com o dom da comunicação. Ela já nasceu sabendo tudo que ela faz. Quando, na verdade, a comunicação é uma habilidade 100% treinável. Então, nessa aula, você vai aprender a organizar as suas ideias e os seus pensamentos, você vai aprender a estruturar as suas ideias com mais clareza, você vai sustentar a mensagem que você quer dizer com mais segurança e ainda você vai aprender como persuadir as pessoas com a sua comunicação. Você pode ter certeza que quando você passa a se comunicar melhor, a sua presença muda e a forma com que as pessoas te percebem também muda. E para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Isabela Mori, a sua mentora durante aqui o nosso curso. Hoje eu sou CEO da IM Comunicação, mas sou formada na área da comunicação. Sou jornalista, atriz, passei por um tempo aí como apresentadora de televisão. Eu já somo mais de
4.000 horas ao vivo em rede nacional e criei, depois de tanto tempo aí comunicando, entrevistando, apresentando, um próprio método de comunicação, o método Performance na Comunicação, o MPC. Por mim já se passaram mais de 200 alunos por todo o Brasil e hoje estou aqui no canal trazendo cada vez mais conteúdos para vocês todas as semanas. Como eu já disse, eu quero começar a minha aula quebrando crenças muito limitantes sobre comunicação e que eu estou cansada de ouvir por aí. Primeira delas, uma boa comunicação é igual a falar bonito. O que seria falar bonito? Falar difícil, usar termos técnicos, usar palavras rebuscadas, frases complexas, quando na verdade a comunicação, a boa comunicação, é aquela que é compreendida e não aquela onde você quer se parecer inteligente para as pessoas. Então presta muita atenção sobre o que você considera uma boa comunicação e um bom comunicador. Porque a função da comunicação não é que você se pareça inteligente, e sim que você seja compreendido e compreendida. Você pode usar palavras lindas e ninguém te compreender, como você também pode ter uma comunicação muito mais simples e comunicar uma mensagem extraordinária para as pessoas, ainda mais influenciar, gerar movimento, gerar um impacto real na vida das pessoas. Por isso, uma boa comunicação ela não depende da complexidade da sua linguagem, mas sim da clareza da sua mensagem, beleza? Eu vou trazer o verdadeiro problema da comunicação. Anota aí, se você tem esse problema, presta bem atenção. A maioria das pessoas hoje, quando elas têm essa dificuldade em se expressar, elas se queixam de uma velocidade de raciocínio, como se ele fosse muito mais rápido do que a velocidade com que ela fala. Isso acontece porque as pessoas não organizam, elas têm dificuldade de organizar o que elas vão falar. Ou seja, elas pensam enquanto falam. Não que isso seja errado, mas digamos que essa habilidade ela é desenvolvida e adquirida conforme o seu tempo de experiência na comunicação. Como, por exemplo, quando você está ao vivo. Muitas vezes um apresentador que está ao vivo ele tem que ter essa velocidade de improviso, de pensar e falar. Agora, se você está desenvolvendo a sua comunicação, é muito importante que você organize os seus pensamentos, organize o que você quer dizer antes de realmente você falar. Nem que seja um roteiro de bullet points, sabe? Aqueles tópicos assim, bem objetivos, aquele famoso começo, meio e final. E olha, até para vídeos curtos, tá? Eu mesma acredito que quanto menor o vídeo, mais difícil de você gravar, porque exige o quê? A síntese, a capacidade de sintetizar o que você quer dizer. E as pessoas, elas têm dificuldade em falar em 30 segundos e 1 minuto. Por isso que eu recomendo que, nem que seja para gravar um stories, um vídeo curto, que você organize o que você quer dizer com começo, meio e final. Essa é a orientação mais básica que eu posso começar a passar aqui para vocês que vocês tenham, de fato, uma organização no raciocínio. Além, obviamente, de outras técnicas. Antes de falarmos de técnicas mais avançadas, a clareza no que você quer dizer, isso é determinante. Bom, e obviamente, antes de você gravar um vídeo ou até escrever uma palestra, eu costumo orientar os meus alunos a responderem algumas perguntas que fazem todo sentido considerando o método MPC. Nós temos alguns pilares e esses pilares eles vão ser representados a partir dessas perguntas. Olha só, anota aí no seu caderno. Uma das primeiras perguntas que você pode fazer: para quem eu quero falar? Aqui eu estou falando sobre público, sobre posicionamento da tua comunicação. Isso interfere 100%, ou então 99,99% no que você vai dizer, em como você vai dizer, quais as palavras que você vai utilizar, tá? Então, primeiro, para quem você vai falar. Tem que estar muito claro esse público, essa pessoa que vai te ouvir, o receptor da mensagem. Depois, quanto tempo eu tenho? O tempo é importante para você criar uma palestra adequada. Se você tem 30 minutos, você vai criar um roteiro equivalente a 30 minutos de apresentação. Se você tem um vídeo de 10 minutos, você vai criar um roteiro, de 10 minutos de duração. O problema que eu vejo é as pessoas elas não têm essa sensibilidade ou então esse entendimento de tamanho de roteiro versus o tempo de fala que elas têm. Então, é muito importante que você tenha essa informação. Quanto tempo você tem
para trazer a sua mensagem. Isso vai impactar no tamanho e na profundidade aí do que você vai dizer. E essa pergunta, quanto tempo você tem, te ajuda com certeza a se comunicar com mais confiança. Estamos falando aqui do segundo pilar do método comunicação confiante. A terceira pergunta que você vai se fazer: qual é o nível de conhecimento que aquele público tem em relação ao tema que eu vou dizer? Qual é o nível de consciência? Alto, baixo? É um público iniciante quanto ao tema que eu vou falar? Avançado, intermediário? Isso tudo vai o quê? Te ajudar a alinhar de fato o conteúdo, a mensagem, para que você seja compreendido pelas pessoas, por aquele público. Se for preciso, você vai simplificar a aula, você vai simplificar o conteúdo. Ou então, se é um público avançado, se é um público técnico, talvez a sua comunicação tenha que ser mais técnica também. Isso diz respeito ao nosso terceiro pilar do método, o pilar autoridade percebida. Se você vai falar com outras autoridades, é muito importante que você se porte como uma autoridade, que você mostre que você sabe do que está falando, use boas referências, que você use também da parte racional do conteúdo, não só da emocional, e assim por diante. Quarta pergunta: qual é o objetivo que você tem com essa fala? Aqui a gente está falando sobre o valor. Como que você vai comunicar o valor da tua comunicação? Existem vários objetivos aqui, tá? Você pode querer convencer aquelas pessoas, você pode querer inspirar aquelas pessoas, motivar, você pode querer vender para essas pessoas, gerar um questionamento, provocação. Então, qual é o meu objetivo ao comunicar aquela mensagem para aquele público? Isso também é muito assertivo e vai fazer toda a diferença. E por fim, a gente chega no quinto pilar do método, a ponta da nossa estrela, que diz respeito à sua performance, ou seja, como eu vou comunicar? Eu vou ficar de pé, eu vou comunicar sentada, eu vou fazer uma encenação, eu vou ter alguém comigo para falar, para jogar, para entrevistar, ou vai ser sozinha, eu vou poder descer do palco, vou ter um microfone, não vou. Então, tudo isso diz respeito à performance do comunicador e faz toda a diferença aí para a gente fechar essa sequência aí de perguntas para você iniciar e começar a escrever o teu roteiro ou organizar os seus pensamentos. Então, revisando nossa primeira parte, você acabou de aprender sobre 5 perguntas que você pode fazer no início, antes de escrever, antes de se comunicar, justamente para ter uma comunicação mais assertiva. Nós falamos do pilar de posicionamento estratégico da tua comunicação, nós falamos do pilar de comunicação confiante, nós falamos sobre autoridade percebida, percepção de valor e alta performance. E olha, a gente falou muito sobre como o público vai interferir na forma com que você vai explicar, com que você vai ensinar, com que você vai se comunicar. E tem um fator determinante que você vai perceber nos maiores comunicadores que você vai conhecer ou já conhece. O fator é repertório. O comunicador que possui repertório é aquele que mais facilmente vai conseguir fazer essas adaptações que a gente está falando aqui para tornar a mensagem dele compreensível para aquele público. Porque você nem sempre vai falar com um público que você conhece ou com um público mais fácil, digamos assim, porque é relativo, o público fácil, o público difícil, relativo em relação a quem. É fácil para você porque é um público mais jovem ou é um público da sua área. Digamos que na sua carreira, na sua trajetória, você vai lidar com públicos diversos. Então, eu vou trazer aqui algumas indicações para você desenvolver o seu repertório como comunicador, tá bem? Primeiro deles é que você saia da sua bolha e transite entre os ambientes. Se você é uma pessoa que está sempre falando com as mesmas pessoas, com o mesmo perfil de pessoa, você vai sim se comunicar bem, mas digamos que você vai ter um limite no seu vocabulário, na sua capacidade de gerar um rapport, de se conectar, de contar histórias. Então, é um dever de casa que eu passo aqui para vocês, que é sair da própria bolha, sempre que puder. E eu reforço para a geração atual que tende a ficar mais conectada, a gente tende a ficar na própria bolha, no próprio algoritmo, a transitar entre os mesmos ambientes, os mesmos eventos, e isso não é bom se a gente for pensar em expandir
repertório. Segundo passo também para você expandir o seu repertório é procurar conversar com pessoas de diferentes gerações. Também, novamente, qual que é a tendência? A gente se manter na nossa zona de conforto. Então, se você é uma pessoa aí que está na margem dos 20, 30 anos, 20, 25, possivelmente você vai ter mais amizades, normalmente isso acontece, mais amizades nessa faixa de idade. E aí, as gírias são as mesmas, as brincadeiras são as mesmas, o consumo costuma ser o mesmo. Então você vai, novamente, continuar na própria bolha. Agora, experimenta se comunicar com crianças, experimenta se comunicar com pessoas mais idosas, com adultos. Tenta explicar o que você faz aqui na internet, ou o que você pretende fazer, o que você pretende empreender para alguém totalmente fora da sua bolha. É um desafio, porque muitas vezes as pessoas elas não fazem ideia do que você está falando. E aí que mora a habilidade de um bom comunicador. A didática, a clareza, a calma em explicar a mesma coisa com palavras diferentes, contando histórias diferentes, usando exemplos diferentes. Isso é muito rico em se tratando aí de repertório. O outro ponto, leia mais e leia conteúdos diversos. Então, assim como você deve conhecer pessoas diferentes, você pode e deve estudar sobre temas diferentes também. Quem lê, eu não preciso nem me explicar muito aqui, mas as pessoas que têm o hábito da leitura, elas naturalmente vão se comunicar melhor. Por quê? Porque elas vão conhecer melhor a língua portuguesa, elas vão ter mais repertório intelectual, elas vão conhecer sobre histórias, enfim, vão ter, digamos que uma subjetividade maior. Agora, se você gosta de ler, digamos que romance, porque você não deve começar a ler um pouco de marketing, um pouco de inteligência emocional, um pouco de finanças, de empreendedorismo, de repente uma ficção também, ou até um livro num outro idioma, tudo isso enriquece sua bagagem intelectual. E tudo isso, gente, parece que eu estou exagerando, mas não. Se você quer ser um comunicador de alta performance, uma pessoa capaz de se virar quando estiver ao vivo, por exemplo, quando tudo acontecer, tudo de errado, tudo que não estava planejado acontecer, eu posso te garantir que você vai recorrer a tudo isso que você sabe, tudo que existe dentro de você. Quarto ponto, conheça diferentes culturas. E essa aqui é ótima para quem gosta de viajar. Eu não sei se você já teve essa experiência, inclusive de viajar sozinho ou sozinha, mas também é um exercício muito bom para você sair da sua bolha, sair dessa zona de conforto, de falar com estranhos, de fazer amizades e de ter esse choque cultural, muitas vezes dependendo do país que você vai. Eu tive essa experiência, por exemplo, no ano passado, quando eu fiquei uma temporada ali na Suíça e na Itália. E olha que eu moro no Brasil, tenho descendência italiana, ou seja, tenho uma certa criação nessa cultura. E mesmo assim, tive um choque cultural quando cheguei lá. E quando fui para a Suíça, também tive um segundo choque cultural. Como é diferente de países que dividem aí fronteiras. Então, como é legal também ter histórias para contar, como é importante conhecer sobre a cultura, a educação, os costumes de diferentes povos, isso também expande muito o seu repertório. E para fechar, porque com certeza eu poderia ficar aqui um dia falando sobre como expandir o seu repertório, eu vou trazer também mais um exercício, mais uma tarefa aí para você poder fazer e ampliar a tua comunicação, que é você ouvir opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso vem muito, com certeza, da minha veia jornalística. O jornalista, ele tem que ouvir os dois lados, ele não pode ter uma conclusão precipitada, ele tem que avaliar, ele tem que ter muito cuidado com o que ele vai dizer. E eu acabei trazendo isso também para a minha vida. É importante ouvir os dois lados. Trazer aqui um exemplo clássico, aqui no Brasil, política parece futebol. Será que você ouve os dois lados? Sem tomar um partido imediatamente, é muito importante você ouvir os dois lados. Até mesmo para fortalecer os seus argumentos quando você for contra alguma coisa. Você sabe como pensa aquele outro grupo que é a favor ou contra de algo. Então, todas essas recomendações são importantes. Eu espero que você esteja anotando aí para que você possa, a partir de amanhã já, ou hoje mesmo, a expandir o seu repertório. Tudo isso me faz lembrar de um grande case que se chama Thiago Reis, um dos meus maiores mentorados, que com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Ele já era um especialista, uma grande autoridade em vendas, em alavancagem, vendas B2B, em growth, e ele mesmo assim me procurou porque ele sabia que mesmo sendo um excelente expert, ele tinha margem ainda para melhorar na comunicação dele, e melhorando justamente essa margem, isso impactaria na conversão
do pitch dele durante o evento presencial. Ele sentia que a oratória, a comunicação que ele tinha, ainda não traduzia o tamanho da autoridade que ele era. E olha, como eu passei 6 meses com o Thiago Reis, eu posso afirmar que eu estava diante de uma máquina, de uma pessoa extremamente inteligente, de um especialista em vendas. Então eu sei que ele já era um gênio. Faltava, de fato, lapidar a expressão, a comunicação dele. E eu posso também afirmar que grandes especialistas, eles não se satisfazem tão fácil quando se comunicam de uma forma boa. Eles querem ser bons, eles querem ser excelentes, eles querem ser alta performance. Essa é a mentalidade desse mentorado que teve um excelente resultado comigo. Resumidamente, trabalhei com o Thiago como estruturar melhor as suas falas, como falar de uma forma mais cadenciada, ou seja, mais devagar, já que ele falava muito rápido, como articular melhor as palavras, já que ele tinha muitos termos técnicos sobre vendas, então ele tinha que ter muita calma, em ter didática, em considerar muitas vezes que o público não sabia, não era óbvio para aquele público, então ter essa adaptação foi muito importante. Além de que, com certeza, uma das coisas mais legais, uma das coisas mais transformadoras aí, diferentes, que a gente trabalhou, foi trazer mais emoção na hora do pitch. Trazer algumas técnicas teatrais, de atuação, de interpretação vocal, para que ele pudesse, de fato, contar a história dele e se envolver aí com o próprio pitch e emocionar principalmente as pessoas que o assistiam. O resultado foi gigantesco, foi brutal. O Thiago Reis bateu recorde de conversão em um único pitch. Durante esses 6 meses em que nós estivemos juntos, em um dos eventos, ele atingiu 2 milhões de faturamento em um único dia. É lógico que a autoridade do Thiago hoje já é 10 vezes maior e ele também é visto como um palestrante profissional que viaja ao Brasil e é contratado, aliás, e muito bem pago para levar o seu conhecimento aí para o restante do país. Voltando para o nosso conteúdo, eu quero trazer agora a consciência de que a nossa comunicação, grande parte da nossa comunicação é energia. Você sabia disso? Comunicação é longe de ser só o conteúdo, ela é energia, ela é a sua intenção, a energia que você põe por trás da mensagem, o quanto você acredita no que você está falando, o que você quer provocar, digamos assim, nas pessoas que estão te ouvindo. Agora, quando você não tem essa energia, não traz esse impacto, a tendência é que as pessoas se desconectem de você. Já tive alunos que me procuraram porque tinham essa dificuldade, principalmente vocal, em transmitir energia, muitas vezes transmitiam cansaço e com certeza isso dificultava na conexão entre o comunicador e o receptor da mensagem, ou seja, a tua audiência, o teu público. Por isso, eu quero que você saiba que nossa comunicação é composta por pelo menos 3 pilares. Olha só na tela. Nós temos apenas 7% da nossa comunicação diz respeito aí à comunicação verbal, ou seja, as palavras, o texto em si. 7%, gente. Isso é muito pouco. E ainda assim é muito importante. Porque não adianta você não falar nada com nada, não falar um conteúdo interessante que gere valor, as pessoas também não vão te levar a sério. Então, não é que não é importante, mas digamos que num gráfico aqui, numa visão geral, a comunicação verbal, ela representa 7%. Agora, olha só para a voz. Como a voz impacta aí na percepção, na energia da tua comunicação. 38% da tua comunicação diz respeito da sua voz. Por isso que comunicação é energia. Se você está falando algo interessantíssimo, mas com uma voz baixa, uma voz cansada, rouca, a tendência é novamente as pessoas se desconectarem. Ou então, se você tem uma cadência monótona de comunicação, não tem altos e baixos, não tem altura, não tem emoção, isso também gera desconexão. Por isso que é importante que você considere aí a energia vocal. E por fim, a gente tem 55% que diz respeito à nossa linguagem corporal, ou seja, a expressão, como você se movimenta em cima do palco, mais ainda porque as pessoas vão te ver da cabeça aos pés. Pelo menos aqui numa gravação, a gente vai falar já já sobre isso de uma forma mais detalhada. Você tem um limite aqui para se movimentar, mas nunca se esqueça
que a comunicação corporal, os gestos, a linguagem corporal, ela comunica. E mais do que tudo, 55%. Se você sobe num palco cabisbaixo, falando, aliás, com uma postura curvada, andando de uma forma insegura, isso comunica antes de qualquer coisa que você diga. Então, presta muito atenção também em como as pessoas estão te vendo, a forma como você se veste, tudo que chega antes das pessoas te ouvirem. Essa é a chamada primeira impressão. Novamente, você já refletiu sobre qual é a intenção que você tem por trás da sua fala? Isso vai impactar diretamente na sua voz, que a gente acabou de ver aqui, que faz parte de 38% da tua comunicação. Você vai emocionar? A gente tem uma forma de dizer. Você vai motivar? Você tem também uma energia aí importante. Você vai provocar, vai alertar, vai vender, vai gerar uma reflexão. Então veja, aqui nós temos uma energia que vai dizer como você pode comunicar o seu texto. Lembrando que durante um mesmo texto você pode transitar entre intenções. Você não precisa ter a mesma intenção um vídeo inteiro ou uma palestra inteira. Então, digamos que você vai criar uma partitura no seu texto para gerar esse preto, esse branco, esse vermelho, esse azul, como se fossem cores mesmo. Você vai criar aí um gráfico no teu roteiro. E após decidir a sua intenção, você precisa prestar atenção na coerência da sua comunicação. Eu vou explicar melhor agora. Se você quer, vamos supor, inspirar as pessoas, você precisa não só dizer algo inspirador, mas comunicar isso corporalmente e vocalmente. Eu vou trazer aqui 2 exemplos incoerentes quando eu quero provocar uma certa emoção, mas eu me comunico de uma forma totalmente diferente. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja querendo passar uma alegria, eu quero impactar, acabei de subir no palco, quero trazer aí um chacoalhão, quero fazer as pessoas acordarem, acabaram de voltar do almoço, então tá todo mundo mais devagar. Eu entro no palco e falo assim: boa tarde, pessoal! E aí? Como é que vocês estão? Tudo ok? Qual que é a coerência aqui? Eu quero dizer algo animado, alegre, mas a minha intenção, a minha expressão não foi nada coerente com o que eu quis dizer. Ou então, vamos lá, outro exemplo coerente, agora eu vou inverter. Eu vou dizer uma coisa mais triste, mais séria e vou falar de uma forma alegre. Então, eu tô muito triste que esses clientes foram embora. Eu tô assim, muito, muito triste. Um sorriso no rosto. Entende? Não gera uma coerência, isso gera, na verdade, um ruído na comunicação. E isso é muito mais comum do que parece. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em sorrir. Eu já tive vários clientes, vários alunos que têm essa dificuldade em serem carismáticos. Eles têm a tendência a serem sérios o tempo inteiro. Isso dificulta na hora da gente se comunicar, da gente gerar essa conexão com o público, principalmente quando a gente está falando de palestra, de palco. A gente precisa ter o sorriso no rosto. O sorriso, ele abre muitas portas, ele gera uma conexão instantânea e assim por diante. Quando a gente vai dar uma notícia ruim, a notícia de uma morte ou então um problema sério que aconteceu, uma mudança brusca no cronograma de um evento, a energia da sua fala tem que estar alinhada e coerente com o que você vai dizer. Agora eu vou trazer 2 exemplos coerentes para você. Vamos começar com positivo. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal, acabo de chegar aqui para palestrar para vocês. Vou passar a tarde inteira ao lado, a gente vai fazer muitas atividades e ao final teremos um prêmio, um sorteio. Eu vou premiar vocês com um iPhone 100% novo, ó, na caixa para vocês. Todos que participarem dos exercícios aí vão poder concorrer a esse iPhone. Quem aqui quer ganhar esse iPhone? Todo mundo levanta a mão, todo mundo participa. Então eu tô aqui coerente com o que eu tô querendo dizer, com a emoção que eu quero transmitir. Vamos trazer um outro exemplo agora? Pessoal, boa tarde. Olha, eu sei que o evento tá maravilhoso. Eu também tô aproveitando aqui demais estar com vocês. E eu também me lembro que a gente alinhou que o nosso evento ia até às 10 da noite com o happy hour, depois da nossa última palestra. Porém, infelizmente,
o nosso palestrante não chegou a tempo, ele não conseguiu aí estar presente com a gente por algumas questões aí familiares, que nós entendemos com certeza, todos aqui já passaram antes. Então eu peço muita compreensão de vocês. A gente vai alinhar com ele uma nova data, mas a gente vai seguir aqui com o nosso cronograma e eu tenho certeza que a gente vai conseguir compensar de uma outra forma. Então veja como alinhar a comunicação, ao mesmo tempo trazer palavras certas, trazer um jogo de cintura, muitas vezes é o que vai fazer você se sair bem num momento assim tão delicado como esse. Por que é tão importante essa parte da aula? Porque um ruído na comunicação pode te custar muito caro. Você pode parecer uma pessoa insensível, você pode parecer uma pessoa arrogante, você pode parecer uma pessoa que não consegue se expressar da forma correta, que não é carismática, muito fechada. Isso pode evitar muitas oportunidades cheguem até você. Por isso é importante que você tenha o equilíbrio entre sorrir, entre ter uma seriedade na sua comunicação e, ao mesmo tempo, o mais importante aqui, comunicar a sua autoridade. Tem um outro mito que eu adoro falar sobre ele, porque eu penso justamente o contrário, que é a ideia de que quando você quer passar autoridade para alguém, você não pode sorrir. Então, as fotos, normalmente, é o arquétipo do não sei quem, do governante, então você tem que estar sempre com a cara séria, você tem que sempre estar comunicando distância. Quando, na verdade, gente, o sorriso, ele nunca foi o vilão de nenhuma autoridade. A autoridade é equilíbrio. É você saber quando você deve sorrir e quando você deve se portar de uma forma mais séria, mais formal. Então, se você tem essa dúvida, só devo tirar foto séria ou não devo sorrir demais, óbvio que isso depende do ambiente, depende do que você vai falar, como a gente acabou de dizer até agora. Mas eu posso te garantir que pessoas que são mais carismáticas, mais sorridentes, elas tendem a se conectar com o público com mais facilidade. Vamos falar agora de comunicação não verbal e gestos. Imagina só se eu estivesse essa aula inteira falando com vocês com meus braços colados aqui no meu corpo. Não ia ser estranho? Como se eu tivesse amarrada aqui, parece que ia faltar alguma coisa, parece que eu não estaria tão confortável aqui falando com vocês. Parece engraçado, mas acontece. Até semana passada eu tive um aluno que teve um podcast dele avaliado por mim. Ele é excelente entrevistador, porém com muita dificuldade em se expressar gestualmente. Ele ficou com os braços colados no corpo o episódio inteiro. Nem apoiar os braços na mesa ele chegou a apoiar. E isso limita, porque o gesto ele existe para gerar mais harmonia na nossa comunicação. Ele nos ajuda a enfatizar uma palavra, uma ideia. Ele nos ajuda a comunicar, a prender a atenção das pessoas, porque ele vai além do que é ouvido. Ele vai além do áudio. Ele é a imagem, ele é o gesto. Ele é a comunicação não verbal. E isso nos ajuda também na hora de explicar sobre algum assunto. Agora, pense no oposto. Aquele que exagera aí na comunicação não verbal. Aquelas pessoas que falam com as mãos. Então você não consegue prestar atenção no que ela está falando, porque ela está assim falando e o braço, e aí daqui a pouco ela está passando a mão no cabelo e não sei o que. Ela então tem vício de movimentação. Isso também é sujeira visual. Isso não te ajuda, isso te atrapalha, não ajuda na comunicação. Transmite amadorismo, transmite ansiedade, então você precisa limpar a sua comunicação não verbal nesses casos. Ainda sobre movimentação, é muito importante que você saiba da diferença de se comunicar em cima de um palco e quando você vai se comunicar para uma câmera. O movimento dentro de um vídeo, ele é mais limitado. Por quê? Porque nós temos aqui um enquadramento. Então não adianta eu me movimentar, abrir os braços aqui, porque eu vou estar cortando, eu vou estar extrapolando aqui o corte do meu videomaker. Eu não posso levantar, porque você vai ter, né, não vai ver o meu rosto. Então digamos que eu tenho um movimento limitado, como se fosse uma caixa, onde eu vou respeitar para poder falar. Então normalmente aqui, ó,
o movimento na hora de gravar ele vai ser mais nivelado aqui na parte peitoral, com os braços e o antebraço. Já no palco, não. No palco é o lugar onde nós fazemos movimentos mais amplos, porque nós temos pessoas que nos assistem lá do final da plateia. Nós temos pessoas que estão longe de nós. Então, todo movimento em cima do palco, ele é mais desenhado, ele é maior. E isso faz toda a diferença, porque você, que é um bom comunicador, que está se desenvolvendo, tem que virar essa chave. Quando estiver no palco, movimento maior, movimento mais limpo, mais desenhado, mais estético. Quando você está numa gravação, o seu movimento é mais natural, é mais suave e é menor. Você não precisa fazer nada muito grande. Tudo que é pequeno já se torna maior aí na lente de uma câmera. Eu não posso deixar de falar, obviamente, da expressão facial, que ainda está dentro do que eu chamo de comunicação não verbal. As pessoas acontecem, demais aí, cada vez mais. Bons textos, uma pessoa que domina realmente o que diz, mas facialmente ela é neutra. Então ela fala sobre alguma coisa muito boa ou muito ruim e a expressão facial dela é neutra. Isso também é ruim. Isso também gera um ruído na comunicação. Então você tem que se expressar facialmente também, ainda mais aqui quando você está gravando. Cuidado também, isso acontece infelizmente e a gente tem que refletir aí na solução. Quando as mulheres usam muito Botox, demasiadamente, elas paralisam o rosto. Quando a gente paralisa muito o rosto, a gente perde a expressão facial. E isso, obviamente, que vai perder a naturalidade na sua comunicação. Então, eu, por exemplo, tenho preenchimento de Botox, mas algo muito natural. Normalmente eu faço mais na região da testa, alguma coisa mais aqui no Top Model Face, para gerar uma imagem mais estética. Mas como eu sou da comunicação, eu sei muito bem do limite que eu tenho até para não ficar muito engessada aqui na hora em que eu vou me comunicar. Eu vou trazer outro case agora, que é da minha aluna Poliana. Poliana, advogada, doutora Poliana, que é dona de um movimento maravilhoso de outras advogadas e que justamente trabalhou comigo esse foco em interpretação, em voz e emoção. A gente começou a trabalhar há 1 ano atrás, mais ou menos, para o evento presencial dela e alinhamos muito da estrutura, do pitch, da palestra, como ela se posicionava no palco, ainda mais por se tratar de um público exigente, um público muito observador, que é o público aí dos advogados, das advogadas. Então existia uma tensão e uma formalidade extra, digamos assim, que ela tinha que corresponder. E ao mesmo tempo a gente tinha que trazer uma quebra, uma quebra de padrão, uma aproximação, ainda mais quando ela for contar a história dela. Então o trabalho com a Poliana foi muito bacana, porque nós trouxemos mais emoção para o pitch dela, enquanto ela contava aí a jornada da heroína. E o resultado foi também muito maravilhoso. A Poliana conseguiu fazer a sua primeira venda de R$30 mil no seu evento presencial. Isso tudo por conta da narrativa, do pitch e da forma com que nós treinamos e ensaiamos o pitch emocional dela. Por isso que eu digo que comunicação, ela não é só técnica, ela é confiança interna. Eu contei a história do Thiago, eu contei a história da Poli, mas eu também sou uma pessoa que passou, digamos assim, por um processo de desenvolvimento na minha comunicação. Você deve estar me ouvindo agora e pensando, mas para você é fácil, né? Você tem tantos anos na televisão, você é atriz, você é jornalista, já gravou não sei quantas horas. Mas olha, eu me lembro como se fosse ontem, o primeiro dia em que eu estive ao vivo na televisão. E não foi tão simples assim, porque digamos que eu fui para fazer um teste, olha só que engraçado. Eu fui para fazer um teste para saber se eu seria uma das apresentadoras lá do canal 500 na época. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o teste já era valendo, já era ao vivo para o Brasil. E isso me deixou ainda mais tensa. Então quando eu vi, eu estava lá pela primeira vez, falando um roteiro dificílimo, um conteúdo que eu não tinha, digamos assim, experiência. Graças a Deus eu não estava sozinha, eu tinha uma outra apresentadora comigo, mas eu me lembro como se fosse ontem, como eu fiquei tensa, como o meu corpo inteirinho ficou tenso, nervoso. Eu tava de pé, então a tensão foi pro joelho, foi para as minhas pernas e eu me lembro de depois de 1 hora ao vivo, eu não conseguia andar. A minha perna tinha simplesmente travado, o meu joelho estava super estendido e acredito que por ter ficado aí 1 hora nessa tensão,
o meu corpo, ele ficou duro. Ele ficou duro. E olha que eu já era uma pessoa da comunicação, mas eu nunca tinha falado em rede nacional, nunca tinha falado para 500 mil pessoas aí ao mesmo tempo, que é o que a televisão aí nos coloca. Então, depois daquele dia foi muito importante, foi um divisor de águas. E até eu engrenar mesmo e estar ao vivo para o Brasil aí 100% confiante, eu posso te dizer que foram alguns episódios aí pela frente para eu poder me sentir muito mais segura, até para improvisar. Foram alguns programas, alguns episódios falando muita coisa errada, falando o nome de pessoa, pronunciando errado, errando blocos e enfim, e tendo que improvisar, porque ao vivo não dá para mudar, não dá para editar e voltar. Você tem que seguir aí o baile. Então, digamos que o meu amadurecimento, ele foi na prova de fogo mesmo, não teve muita massagem, não, foi de uma vez. Então, eu sou a prova viva que se você se comprometer em ser persistente, em treinar, em se desenvolver, a sua comunicação, ela vai chegar aí nesse nível da alta performance. E claro, conforme eu fui empreendendo, conforme eu fui mentorando, eu descobri que a habilidade que iria me fazer realmente chegar em grandes clientes, ter grandes resultados, alcançar grandes oportunidades, seria a minha capacidade de se comunicar. Por isso que eu trago aqui esse alerta para vocês, que vocês priorizem o desenvolvimento da comunicação de vocês. Não sou só eu quem digo isso. Eu separei aqui algumas reportagens para vocês verem que a imprensa diz isso, os estudos dizem isso, as universidades também estão falando a mesma coisa. Olha só essa reportagem da Exame, como a oratória pode valorizar e mudar o rumo da carreira de alguém. Veja, aqui é uma reportagem inteira falando sobre algo atual. Não é só sobre quem quer palestrar, sobre alguém que quer ter um canal no YouTube, enfim. É qualquer carreira, qualquer pessoa que queira crescer precisa olhar aí com a devida importância para a sua oratória. Dá uma olhada nessa outra reportagem aqui, ó. O Google revela 4 ações do consumidor digital brasileiro que impactam na estratégia das marcas. Durante a jornada do consumidor na era digital, está cada vez mais dinâmica e fragmentada, concentrando-se em 4 ações principais. Quais são elas? Pesquisar, rolar a tela, assistir um vídeo e comprar. Olha só como os vídeos hoje impactam aí na jornada do consumidor. E você não sabendo como gravar o seu, você não sabendo como se comunicar, como divulgar aí o teu produto, a tua empresa, então também é urgente aí para você. Olha essa outra aqui, pesquisas de Harvard confirmam sobre a importância da comunicação na carreira de outras pessoas, de qualquer pessoa. Então nós temos estudos internacionais também, o que prova que não é só algo aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Comunicação é realmente a chave de muitos negócios. Não basta você saber que aprender comunicação é urgente. Eu também sei que se você está assistindo esse curso, provavelmente você está buscando melhorar a tua oratória, a tua comunicação, mas se sente muito ansioso na hora de falar em público, mas tem aquela síndrome da comparação, então compara sempre com o colega, com o concorrente, com o familiar, com o amigo, enfim, ou tem aquele grande medo de ser julgado ou de ser julgada na hora de falar em público ou de postar conteúdo aí nas suas redes sociais. Eu sei que todos esses problemas são paralisantes, tem muitos alunos que estão aí nesse momento, outros que já passaram, que já superaram, mas eu quero dizer que eu te entendo, mesmo porque eu sei que o medo de falar em público, ele tá, lado a lado com o medo da morte. Você sabia disso? Assim como o ser humano tem medo de morrer, muitos também têm medo de falar em público, porque é algo que vai aí para a parte instintiva do ser humano. Então, muitas pessoas têm mais dificuldade natural. Depois de tudo que eu já trouxe nessa aula, eu tenho certeza que já ficou claro que comunicação não é só técnica, é também inteligência emocional, é também a forma com que você organiza aí os seus pensamentos, é o seu repertório, é a forma com que você se expressa, tudo isso está dentro do que a gente chama de habilidade de se comunicar. Porque uma coisa é entender de conceitos, é entender tecnicamente sobre o teu mercado. Agora, outra coisa totalmente diferente é você saber aplicar, é você saber se comunicar
de forma prática. Isso sim é o que vai diferenciar você no mercado. Eu tenho muitos alunos que me procuram e falam: Isa, eu domino muito o assunto, eu gosto muito de estudar, eu estou sempre me desenvolvendo, mas o meu grande calcanhar de Aquiles é o quê? É como passar esse conhecimento adiante, é como me fazer ser entendido pelas pessoas. E é justamente por isso que eu quero te fazer um convite. Eu estou liberando alguns horários na agenda da minha equipe para a gente fazer um diagnóstico gratuito da sua comunicação. Você vai sentar à frente de uma das minhas especialistas e vai trazer no detalhe quais são as dificuldades que você tem hoje na hora de comunicar o teu conteúdo. Se falta repertório, se te falta palavras, se você não sabe como organizar os seus pensamentos, se o seu engajamento está muito baixo, se você tem dificuldade em falar para grandes plateias, seja qual for a sua dificuldade, nós estaremos aqui para te ouvir e, obviamente, te direcionar para o melhor sentido, o melhor direcionamento para você poder já superar aí essas primeiras dificuldades. É um diagnóstico 100% gratuito, justamente porque eu quero ajudá-los. Mas para que você possa ter direito, eu preciso, antes que você preencha para mim um formulário com as suas informações principais. Eu preciso que você seja bem sincero, que você coloque aí o maior número de informações possível, para que esse diagnóstico seja personalizado para você. Nesse diagnóstico, você vai sair sabendo o que exatamente na sua comunicação pode estar te trazendo insegurança ou falta de autoridade, que muitas vezes está sim te atrapalhando na hora de vender as suas ideias, seus serviços e os seus produtos. Nesse diagnóstico, você também vai saber quais são os erros que você tem cometido na sua comunicação, que podem estar limitando a forma como você se posiciona aí para o seu público, ou em reuniões, em vídeos, em palestras, enfim, e também qual que é o caminho mais estratégico para você desenvolver uma comunicação mais segura, clara e persuasiva, alinhada com o nível de especialista que você já é. Se você tem interesse em ser selecionado para alguma dessas vagas, para esse diagnóstico gratuito da sua comunicação, você precisa clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo e preencher com as suas informações e aguardar ser chamado por alguém da minha equipe. E eu não poderia finalizar aqui o nosso curso prático sem trazer uma técnica final que é muito poderosa, mas que eu sei que também é muito polêmica. A técnica de se assistir. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade em se assistir por diversos motivos. Ou elas não gostam da voz dela, ou dele, ou elas não gostam da imagem, eles não se acham bonitos, ou eles têm dificuldades mesmo na voz, a língua presa. São infinitos motivos aí que fazem com que as pessoas não queiram se assistir. No caso de palestras, a pessoa às vezes não está num corpo ideal, ou enfim. O problema é o seguinte: se você não se assiste, você não consegue se ver e você não consegue identificar o erro. Você não consegue ver aonde você precisa melhorar. Se é um vício de linguagem que você tem, se é um vício de movimentação que você tem, se é um excesso de movimentação em cima de um palco, se você comete algum erro que somente assistindo um vídeo depois você vai conseguir identificar na hora, às vezes passou batido. Então, toda a minha trajetória como atriz, como apresentadora, eu tive que me assistir. Isso não era opcional, digamos assim, era praticamente uma ordem dos meus professores e dos meus diretores. Então, o quanto antes você superar essa dificuldade em se ver num próprio vídeo, em ver tua palestra gravada, melhor será para você. Eu posso te garantir que você vai ter muito mais clareza do que você precisa melhorar. O problema é que a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com as suas falhas. E para fechar, eu quero deixar uma frase muito importante para mim, uma frase que eu repito não só para os meus mentorados, mas para todos da minha equipe. Uma frase que eu ouvi há um tempinho atrás, quando eu estava entrevistando um grande treinador de futebol, o Emerson Leão. Ele me disse a seguinte frase: a diferença entre o bom e o ótimo é pouca, mas entre o ótimo e o excelente é gigantesca. Não me espanta ter ouvido uma frase dessa de um técnico de futebol profissional que exige alta performance dos seus jogadores. Porque quando nós estamos falando de comunicação, eu tenho certeza que você entendeu que eu também estou falando sobre a tua mentalidade, sobre a sua inteligência emocional e o quanto você quer ser alta performance, porque o quanto mais você se dedicar, maior será a sua excelência na sua comunicação. Pessoas ótimas em se comunicar, nós temos aí demais. Pessoas boas, então, o mundo está cheio.
mas as pessoas que são excelentes, aí sim, essas podemos contar aí nos dedos. Eu espero que você seja aí uma delas. E não esquece, obviamente, se você gostou aqui do meu curso, de preencher o formulário para a gente se conhecer, para entender um pouco mais sobre o teu negócio, sobre os teus objetivos com a sua comunicação. Vai ser um prazer poder te ajudar. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Até a próxima!